Bora, começa a gravar. Vamos lá. Começa a gravar, começa a gravar. Começa a gravar, começa a gravar. Será que eu tô demorando pra começar a gravar? Vamos lá, grava de uma vez. Começa a gravar, bichinho. A internet ela é boa, mas... Olá, oi gente, tudo bem? Bom, pessoal, hoje eu tô regravando, porque quando eu dei essa limpeza, eu tenho gravado essa aula, só que eu tinha esquecido, eu não pude colocar os mapas e tal, então eu tô regravando para ficar direitinho com os mapas, tudo certinho, direto, tá, gente? Hoje é a Primeira Guerra Mundial, tá? A partir da semana que vem, né? Só a 3B que vai fazer comigo. Aliás, já essa semana já é assíncrona, tô viajando na maionese. É só para vocês mesmo que vão fazer a síncrona, tá? Que vamos ver a Primeira Guerra Mundial e aí vai ter uma atividade, né? Que depois eu vou colocar no mudo, tá? E aí vocês vão ter até domingo para fazer, tá? Eu acho que é um bom tempo, né? Para vocês conseguirem fazer as atividades, tá bom? Bom, primeira coisa para entender a Primeira Guerra Mundial, tá? Ela é consequência direta do imperialismo, tá? Lembra do imperialismo? Né? Claro, nós vimos imperialismo, depois nós vimos escravidão, a abolição da escravidão, aí Brasil monárquico, né? Fomos para outros assuntos, né? Então ficamos umas 3 semanas aí sem ver nada, né, na Europa, né, diretamente, e aí de repente vamos para a Primeira Guerra Mundial, né? Bom, o que estava acontecendo? Tá? Lembra do imperialismo, né, século XIX? Todos os países estavam em extremo acirrados, né, em extrema competição, né, por mercados, né, e por matérias-primas. E também por própria expansão territorial, certo? Então, tanto que o mapa da pré-guerra, da pré-Primeira Guerra Mundial, ele é completamente diferente da depois da Primeira Guerra Mundial, porque vai mudar muita coisa, até novo país vai surgir, isso nós vamos ver as consequências, tá bom? Então, vamos ver aqui brevemente a Primeira Guerra Mundial, né? E por que é importante ver a Primeira Guerra Mundial? Né? Porque eu sei que vocês gostam da segunda, né? Você vai, quero ver a segunda de uma vez, que eu gosto da segunda. A primeira não tem graça. Gente, óbvio, né? A gente tem que ver a primeira porque é como se fosse uma série, né? A gente se vê da segunda temporada, a gente não entende o que aconteceu, né? O porquê está acontecendo a segunda temporada, né? Então a gente tem que ver a primeira temporada. Tá? A primeira temporada é a Primeira Guerra Mundial, tá? Porque, inclusive, uma das consequências da segunda vai ser a primeira, tá certo? Então, por isso que nós vemos a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, agora eu vou repartir com vocês aqui já os slides, né? E aí a tela fica pequenininha, né? Então, vou aqui certinho, se dá para... O único que ele está um pouquinho lento aqui para poder fazer as ações aqui. Hoje está lento, né? Aqui, né? Já botei para dividir a tela. Não me trai, não me trai. Aqui apareceu, ok, permitir, tá. O que está aparecendo para vocês? Bom, primeira coisa, né? Eu coloquei aqui uma citação que é do general William T. Sherman, tá? Por que eu botei essa citação, né? Depois vocês vão entender. Somente aqueles que nunca deram um tiro, nem ouviram os gritos e gemidos dos feridos, é que clamam por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é um inferno, né? William P. Sherman, né? Um general, né, dos Estados Unidos, eu acho. Bom, gente, por que eu começo essa frase? Né? Nós todos sabemos, sim, a guerra é uma desolação completa, né? Ela acaba com os soldados, ela acaba com as sociedades, ela acaba com uma cidade, ela acaba com um país, etc. Né? Nunca é bom uma guerra. Tá? Só que estava acontecendo, o que estava acontecendo com o imperialismo? Tá? No imperialismo, nós vimos que havia um extremo nacionalismo. Né? Todos os países imperialistas eram extremamente nacionalistas. Tá? Então, eles tinham que justificar a sua grandeza, o seu poder. Né? E um queria ser mais poderoso do que o outro. Certo? Então, nessa coisa do poder, o que é importante para o poder? O poder bélico. Né? Ele é o mais importante, até hoje em dia, infelizmente. Uma nação é mais poderosa
de acordo com o que tem de armas, né? O seu poder bélico. Ela é mais poderosa quanto maior o seu poder bélico, tá? Isso é fato, tá bom? Então, o que havia? Um grande nacionalismo, um grande entusiasmo até das pessoas, tá? Se eu tivesse em aula, eu mandaria para vocês, eu levaria para vocês um documentário. Aliás, eu tinha um CD que desapareceu, não sei, alguém pegou, não sei o que aconteceu, excelente sobre a Primeira Guerra Mundial, onde mostra todas as pessoas empolgadíssimas com a Primeira Guerra Mundial. Os maridos partindo para a guerra, pegando os trens, e todo mundo com as bandeirinhas, banando, e ai, viva, viva, vamos para a guerra. Como se fosse uma festa, gente. A guerra era uma festa. Depois eles viram que não foi bem assim, né? Tanto que depois, quando eu li para vocês os trechos das cartas dos soldados que estavam nas trincheiras, vocês vão ver que não, né? Como qualquer guerra, é horrível, né? Mas tá todo mundo lá banando bandeirinha, lá, e meu filho vai para a guerra também no futuro, sabe? Isso também por quê, gente? Porque a Europa nunca deixou de ter guerra desde, olha, Império Romano, tá? Nunca deixou de ter guerra, sempre teve conflito, durante toda a Idade Média, durante toda a modernidade, tá? E no século XIX passava tendo conflito, certo? Tanto que este livro aqui, muito bom, sobre a Primeira Guerra Mundial, onde que tá? Tá aqui. Esse livro aqui, muito bom, tá? Que eu não li inteiro, porque batalha me dá sono, tá? Eu li só a parte teórica, que eu gosto. Ele coloca, bem no início aqui, ele bota uma lista de batalhas do século XIX, né? Essa lista aqui, ó. Essa lista, não sei se vai aparecer bem para vocês ainda. Essa lista aqui, tá? Precisa ler. Só para vocês terem uma ideia. Por que o autor começa com essa lista? Porque ele quer dizer, desde o século XIX, nós estamos nos matando alegremente, né? Como diria meu pai. Nós estamos nos matando, tá? Desde o século XIX. E a Primeira Guerra Mundial nada mais, nada menos, né? Do que um resultado de todas as múltiplas guerras que houveram no século XIX. Tá? E resultado também dos nacionalismos e das alianças entre os países. E isso vai surgir a Primeira Guerra Mundial. Então, temos que ver algumas coisas antes, tá? Bom, que eu já coloquei, né? A questão da competição imperialista, o teor econômico e territorial, que eu coloquei para vocês, né? Outra coisa, nacionalismo, né? Tinha o pan-eslavismo dos russos e o pan-germanismo. O que estava acontecendo? Século XIX, quais são os países que se unificam no século XIX e viram países? Né? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Se fosse aula, já me diria. Alemanha e Itália, né? Pois é. A Alemanha, ela já estava em franco, uma região dela estava em franco processo de desenvolvimento industrial. E quando ela se unifica, ela se fortalece muito industrialmente. E ela quer superar a Inglaterra, tá? E querendo superar a Inglaterra, o que eu falei anteriormente, para ser uma potência, tens que ter um poder bélico muito forte, né? E aí tu consegue ser uma potência, consegue meter medo no inimigo, né? Então a Alemanha começa a se armar muito. E já a Inglaterra fica assustada, fica, opa, o que está acontecendo aqui? O resto dos países ficam assustados. A Inglaterra, a França, a Rússia, todos ficam, opa, o que está acontecendo aqui? Né? Por que ela está se armando de tanto? Né? Ela estava louca por uma guerra. A Alemanha estava enlouquecida por uma guerra, ensandecida por uma guerra. Tá bom? Tanto que todos colocam a culpa nela. Os autores revisionistas não colocam a culpa na Alemanha, eles colocam a culpa no próprio imperialismo, colocam a culpa em outras questões, na Áustria-Hungria, né? Colocam a culpa até na Sérvia, coitada, que a Sérvia só estava resistindo, mas bota a culpa na Sérvia, tá? Então tem várias opiniões de quem é a culpa, tá? Mas agora analisando, nós vamos ver de quem é, né? Vocês vão tirar as próprias conclusões. Então nós temos os grandes nacionalismos, né? Então o que eles fazem? Pan-eslavismo, o que seria? O que é pan? Né? Pan quer dizer sempre a união do todo, né? Pan, ou seja, onde houverem eslavos, eles são nossos, tá? Isso era a Rússia que fazia. E no caso a Sérvia também, porque a Sérvia é um país eslavo, todo o leste europeu é eslavo, né? Então, a Sérvia fazia muito isso, e a Rússia também, né? Então, tudo o que era eslavo é nosso, não é de mais ninguém. E o que acontecia? A Áustria-Hungria estava de olho em territórios eslavos. E a Sérvia, epa, não te mete com a gente não, né? A Alemanha, o pan-germanismo. Depois que ela se unifica, o que ela faz? Ela começa a querer procurar, né,
onde há descendentes germânicos, né, para poder ocupar esses territórios. Essa desculpa esfarrapada da Alemanha, tá? Tanto que ela vai fazer isso efetivamente, tá bom? E aos outros nacionalismos, tá? Aqui tem uma frase do Émile Zola, que é interessante, porque ele é de esquerda. Geralmente, a esquerda, os socialistas eram contra a guerra, porque diziam que a guerra era algo imperialista, né? Mas ele mesmo sendo de esquerda, ele tem essa frase aqui, sobre a glória da guerra, né? E é um francês, tá? Ele que escreveu Germinal, né, em literatura, escreveu Germinal, que ele critica toda uma escrita sobre os produtores de carvão, né? Os que, produtores não, né? Os que cavam carvão. Ele vai dizer o quê? A guerra é a própria vida. Olha só, ele é um escritor, gente. Ele nem sequer era soldado, ele era um escritor. Tá? Ele está dizendo que a guerra era a vida. Tá? Nem sabia do que estava falando, né? Na natureza, nada existe que não tenha nascido, crescido ou se multiplicado por meio do combate. É necessário comer ou ser comido para que o mundo possa viver. Nada de segundas intenções aqui, gente, tá? É comer de canibal mesmo, tá? Somente as nações guerreiras prosperam. Uma nação morre assim que se desarma. Né? Então, essa era a frase do Émile Zola. Então, vocês veem já essa glorificação à guerra, né? Que se tinha, que todos eles tinham. Né? Então, a questão da corrida armamentista e o chamado dilema de segurança. Tá? Dilema de segurança. O que seria, né, esse dilema? Né? Aquilo que eu falei para vocês. Todos os países começam a se armar cada vez mais, né? E assim que eles começam a se armar, os outros começam a ficar assustados e eles também vão querer se armar para se defender, ou para atacar primeiro. Então, existe uma verdadeira corrida armamentista. Tanto que esse período pré-guerra, pré-Primeira Guerra Mundial, era chamado de paz armada, tá? Porque parecia que havia uma certa tranquilidade depois de tantas batalhas do século XIX, mas eles só estavam se preparando para uma tremenda de uma guerra. Era isso que estava acontecendo. Aqui só para vocês entenderem algumas questões, tá? Os mapinhas. Aqui é a Alsácia-Lorena, tá? Aqui está o cursor, acho que vocês estão vendo, né? A Alsácia-Lorena, tá? Que é uma partezinha que hoje em dia faz parte da França. Essa região aqui, ela passou da Alemanha para a França inúmeras vezes, tá? Não me perguntem que riqueza tem, gente. Eu até fui pesquisar no Google por que eles brigavam tanto por essa região. Não sei lhes dizer, gente. Mas, olha, há séculos eles brigam por essa região. Que acabou ficando com a França depois da Segunda Guerra Mundial. Lá eles falam tanto alemão como francês, porque eles eram sempre os dois países, não sei nem com qual nação eles se identificam, né? Então, isso aqui, eles viviam em guerra, a Alemanha e a França. Eles tinham um forte revanchismo entre uma e outra, né? A Alemanha e a França tinham um revanchismo muito grande, tá? Por causa dessa região. Estavam sempre em guerra, tá? Bom, como estava a Europa na Primeira Guerra Mundial, como eu falei para vocês, o mapa europeu era bem diferente do mapa atual, né? Bom, e pós-segunda também vai ser diferente. Aqui nós temos o Império Russo, né? Ainda não era a União Soviética, né, gente? A União Soviética só depois, né? Tinha o Czar, o Império Russo. Aqui Escandinava, igual, não muda nada. Aqui a França, Itália, né? E a Áustria-Hungria, né? Os dois juntos, né? E a Alemanha aqui em cima, tá? O Império Otomano, que vai desaparecer, tá? Com a Primeira Guerra Mundial, some depois do Império Otomano, isso aí nós vamos ver. E são esses aqui, tá? Bom, como vocês podem notar, gente, a Alemanha, ela tá bem no centro, né? Então, isso favorece ela, né? Teve até um aluno uma vez que me disse assim, favorece, mas também desfavorece. Por quê? Né? Ele favorece a Alemanha no sentido de que ela pode invadir todo mundo, porque ela está no centro, né? Então, vocês veem que ela pode ir para a Rússia, ela pode ir para a França, ela pode ir para a Bélgica, ela pode ir para a Holanda, ela pode ir para a Itália, ela pode ir para um monte de lugar, né? Ao mesmo tempo, ela pode ser atacada por todos os flancos também, né? Então, é uma vantagem e é uma desvantagem estratégica, tá? Bom, então tem o sistema de alianças, tá? Como estavam todos se armando e todos já esperando uma guerra, né? Eles começam a fazer as alianças para poder se proteger, né, gente? Tem que se proteger, né? Vamos se juntar para se proteger. Então, temos a Tríplice Aliança, que é a Alemanha, Itália e Áustria. Só que a Itália depois sai dessa Tríplice Aliança. Por quê? Porque os outros prometem a ela, né, a Itália, de que vão dar algumas terras, algumas vantagens se ela se juntar a eles. Depois temos a Tríplice Entente, que é a Inglaterra, França e Rússia, tá certo? Se formam essas alianças.
Algumas crises, só para mencionar, tá? Tem a crise do Marrocos, 1905 e 1911. França e Alemanha quase entram em guerra por causa do Marrocos, tá? Olha só, já antes da Primeira Guerra tem uma crise por causa do Marrocos. As colônias, lembra das colônias? Bom, né, o Marrocos era uma colônia de divisão, né, entre a França e a Inglaterra. Para evitar a guerra, a França concede à Alemanha uma parte do Congo, né? Crise balcânica, que aí são os Balcãs, tá? Que é a parte ali da Sérvia, da Hungria, tá? Da Voodoo, da Tchecoslováquia, toda essa parte aí. Choque do nacionalismo sérvio, apoiado pela Rússia, e o expansionismo da Áustria, apoiada pela Alemanha, tá? A Alemanha sempre vai apoiar a Áustria, tá? Vai ser sempre, já vem ali, né? Tríplice Aliança, né? Tanto que na Segunda Guerra Mundial, antes de começar a Segunda Guerra Mundial, o que o Hitler vai fazer? Vai se juntar com a Áustria, tá? Eles tinham muita vontade de sempre se juntar, né? Em 1908, a Áustria anexa a Bósnia e Herzegovina, contrariando a Sérvia. Aí que o negócio começa a pegar fogo. É aí que começa a esquentar, tá? E uma coisa, se pensou na época, gente, que ia ser só mais uma batalha, como aquela lista de batalhas que eu dei do século XIX, se pensava que ia ser só mais uma batalha e que logo iria acabar. Mas não, se tornou uma grande guerra, proporções mundiais, que durou 4 anos, né? E que envolveu inúmeros países. Eles pensavam que ia envolver somente a Áustria e a Sérvia, e deu para bola, mas não, né? Por quê? Por causa do sistema de alianças, e porque a Alemanha estava enlouquecida, como eu falei, para se expandir. Então, não é isso que vai acontecer, tá? Então, o que acontece? A Sérvia queria incorporar zonas eslavas e fazer a grande Sérvia. Então, tem movimentos nacionalistas sérvios contra a anexação da Bósnia pela Áustria, tá? E é um movimento chamado Mão Negra, tá? Que é o ultranacionalista da Sérvia. Bom, essa aqui é a região em disputa, só para vocês terem uma ideia, tá? Bósnia e Herzegovina aqui, a Sérvia aqui, o Império Otomano aqui, o Império Austro-Húngaro bem aqui em cima, tá certo? Tá? Essa é a região que se é disputada, para vocês terem uma ideia. Aqui tem outra parte, mas não se entende muito. Bom, como vai ser a Primeira Guerra Mundial? Né? Quais são o que aconteceu? Qual foi o estopim? Né? Estavam todos aí se aliando, estavam todos se armando, já estava vendo já um clima de guerra no ar, pairando no ar, todos desconfiados que alguma coisa ia acontecer, né? Qual foi o grande estopim? Né? Em 1908 é que a Áustria anexa, então, a Bósnia. E a Sérvia, os sérvios, os nacionalistas sérvios, ficam enfurecidos com isso. Que acabam assassinando o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, numa visita que ele faz a Sarajevo, na Bósnia, em 28 de junho de 1914. Então, o que acontece? A Áustria declara guerra à Sérvia. Tá? E por quê? Por que declara guerra à Sérvia? Porque a Sérvia, oficialmente, vai dizer, nós apoiamos os que assassinaram o arquiduque. Tá? E porque, claro, era uma organização terrorista, vamos dizer assim, né, que matou ele, né? E o próprio governo da Sérvia vai dizer, olha, eu apoio eles. Tá? Então, entra em guerra. A Rússia apoia a Sérvia e declara guerra contra a Alemanha. Eu li em outro livro, né, que, em princípio, a Rússia não queria muito entrar na guerra, porque ela se dava conta já que ia virar um conflito mundial. Mas já teve que entrar por causa da questão de alianças, né? Tinha que defender a Sérvia. Tá? E a Alemanha, então, esfrega já as mãozinhas para começar a se expandir. Tá? Então, a Alemanha entra na guerra contra a Rússia e depois a França. O exército alemão e austríaco invade a Bélgica. Por que invade a Bélgica? Porque eles querem invadir a França. Né? Como eu falo para você, a Alemanha estava coçando as mãozinhas para entrar em guerra há muito tempo já. Né? Então, quando estoura a guerra, qual é a primeira coisa que ela vai pensar? O governo alemão, né? A gente fala dos países como se fosse pessoa, né? Não, o governo alemão, né? Qual é a primeira coisa que ele vai pensar? Vou invadir a França, vou me vingar das coisas que a França pegou de mim, vou pegar de volta para mim, o que eu quero, né? Então, a primeira coisa é isso, só que não poderia invadir diretamente a França, tinha que invadir a Bélgica para poder entrar para a França, tá? E aí, quando isso acontece, a Inglaterra, que queria também se manter neutra no conflito, declara guerra à Alemanha. Porque, claro, aí ela já se sente ameaçada, né? Porque ela vê que a Alemanha está querendo se expandir. Porque, poxa, a guerra não era contra a Sérvia? Como assim? Está atacando a França porque essa guerra era contra a Sérvia? Né? Então, a Grã-Bretanha, o governo da Grã-Bretanha já abre os olhos bem grande, né? Diz, opa, estão querendo expandir aqui, né?
Posição estratégica das colônias africanas, asiáticas e Oriente Médio. Tá? Em todas elas houve batalhas, e em todas elas ofereceram soldados para... Todas as colônias ofereceram soldados para participar da guerra. Tá? Os Estados Unidos entram na guerra pela ação de submarinos alemães. Né? Porque o que acontecia? Os Estados Unidos, na época, ele tinha uma produção industrial gigantesca. Tá? Ele praticamente já era uma potência na época. Só que ele tinha uma posição isolacionista, tá? Sendo que vocês vão ver depois que ele não vai querer, né, outras coisas. Né? Eu não vou contar agora, não vou dar spoiler, tá? O que acontece? Então, ele mandava alimentos para a Inglaterra fica isolada daí, porque é uma ilha, né? Então, começa a mandar alimentos para a Inglaterra, tá? E os submarinos alemães, o que eles fazem? Eles torpedeiam os navios dos Estados Unidos. Tá? Então, eles acabam entrando na guerra também. Então, tem grande frenesi da população, eu já falei para vocês, né, da questão das bandeirinhas, todo mundo festejando, eba, vamos para a guerra, subindo nos trens, se despedindo, né, isso, aquilo, né, mas se vê que depois não é tão bonito assim, né. Bom, aqui tem algumas fotos de coisas que eu tirei quando eu visitei o Museu da Guerra na França, em Paris. Que muito bom esse museu, excelente, faz entender bem como funcionava a guerra, né, as guerras que houveram, né, e aí eu tirei várias coisas da Primeira Guerra Mundial, tá, tem muito cartaz, muito mesmo, assim, muita charge e muito cartaz de coisas que eles colocavam. Esse aqui era um aviso, tá, dos alemães, quando eles invadem a França, né, eles colocam esse cartaz por todas as ruas, dizendo que eles não poderiam desacatar nenhum oficial alemão, ou senão eles iriam presos. Depois tem esse outro aviso aqui. Nesse aviso, eles proíbem o uso de bicicletas e o uso de rádio. Tá? Por quê? Você deve bicicleta? Mas como assim bicicleta? KKK, né? Que bobagem, bicicleta? Mas o que tu vai fazer com uma bicicleta? Né? Bom, gente, né? Estávamos no início do século XX, né? Não havia, assim, tanta tecnologia. Então, a bicicleta também, sim, era um elemento de guerra. Tá? Tanto que até a Bélgica tinha esquadrões de bicicleta. Né? Até hoje eles adoram andar de bicicleta. Não tem a mesma coisa com a outra, mas né, tem essa questão. Por que a bicicleta? Porque ela é silenciosa e ela é rápida. Né? Então, eles usavam para lançar mensagens, para certas coisas, usavam a bicicleta. Tá? E a rádio, por questões óbvias. Né? Qualquer coisa de meio de comunicação, ele tem que ser barrado. Né? Eles vão querer que eles se comuniquem com outros, procurando ajuda ou coisa assim. Né? Aí depois temos outras. Aqui é da França, dizendo para os camponeses, semeiem batatas, né, pão de terra, batata, para quê? Para alimentar os soldados, né? Aqui tem outra, essa aqui sim, bem colonialista, né, que é das tropas da África para se engajarem, né, na guerra, tá? Como eu falei para vocês, vários desses países vão recrutar tropas nas suas colônias, né? Nessas colônias para poder mandar para a guerra, né? Aqui dos Estados Unidos, né? Juntos nós venceremos. Aí vocês podem ver que tem um trabalhador industrial, uma da Marinha e outro do Exército, né? Aí eles todos juntinhos, nós vencemos, olha o sorrisão, né? Como se fosse lindo uma guerra. Bom, aqui temos então a guerra em si, quem havia, né? Durou de 1914 a 1918. Vai ter Alemanha, Turquia, Bulgária, Império Austro-Húngaro de um lado, e do outro, França, Inglaterra, Rússia, Bélgica, Sérvia, Itália, Japão, Grécia, Estados Unidos e muitos outros, que vão participar de forma direta ou indireta. Como é a forma indireta? Qual seria a forma indireta? Né? É vendendo coisa para os aliados, né? Vendendo comida e tudo mais, porque quando se entra em guerra, tu não consegue produzir mais nada, né? Quando se entra em guerra, tu acaba... que só produz armas, só isso, né? Então, tu precisa de alimento, tu precisa de roupa, tu precisa de medicamentos, então outros países acabam vendendo, né? Então, se beneficiam muito, inclusive a América do Sul e outros países se beneficiaram, o país não, desculpa, né? Continente, né? Mas a América do Sul como um todo, né, se beneficia muito, porque vende muita coisa para esses países em guerra. E o Brasil se compromete a patrulhar o Atlântico e enviar enfermeiros e aviadores, né? Foi a primeira guerra que se usa avião, né? Tanto que dizem que o Santos Dumont se suicida ao ver que
usam o avião para a guerra, porque não era para isso que ele queria, ele era extremamente pacifista, né? Claro que a culpa não é dele, né, gente? É o ser humano que faz uso como quer das coisas, né? Tá? Buenas. Questão do conflito em si. Por que faz ele tão especial? O alcance mundial, tá? Uma coisa que se pensou que ia ser somente uma batalha regional, local, se torna mundial, tá? Isso por quê? Porque a Alemanha começa a estender as suas garras para tudo quanto é lado, né? Guerra de trincheiras, é uma guerra de trincheira. O que é uma trincheira? Depois eu tenho aqui um desenho para mostrar para vocês. São buracos bem grandes, tá? Valas no chão, obviamente vai ser no chão, não vai ser no ar, né? São valas, tá? Tem saco de areia em cima, depois eu mostro para vocês ali, tá? E ficavam ali dias, gente, dias se atirando, tá bom? E eu vou ler as cartas para vocês, as cartas dos soldados, como eram as condições dessas trincheiras, né? Por um dia ensolarado, por exemplo, pensei, não dá nada ficar lá numa vala, lá atirando no outro, né? Se preparem para relatos terríveis. Depois, muitas mortes, né? Mas depois eu fui comparar com as mortes da segunda, bem menos que a segunda, né? A segunda foi muito mais gente, claro, bombardeio para tudo quanto é lado, né? Uso submarino e avião, né? A primeira vez que se usam, e uso de gases tóxicos, tá? Que depois vão ser proibidos, mas a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Outras guerras vão ser usadas. Ó, aqui mostra uma fossa, ó. Aqui estão os homens embaixo, o saco de areia, né? E ficavam se atirando um no outro lá, né? E vai. Poemas. Quais são as consequências? Primeira, diminuição demográfica. Bom, meio óbvio, né, gente? Depois de qualquer guerra, há uma diminuição demográfica, né? Muita gente morre, maioria homem, né? Daí sobra muita mulher, né? E uma característica dessa guerra, gente, é que são mais os soldados em si que morrem, né? Não tem tanto civil assim que morre. É diferente da segunda, né? E a guerra muito corpo a corpo, né, com baioneta, muito corpo a corpo, mesmo que tivesse submarino, avião, né, muito corpo a corpo. Criação de novos países, tá, vão surgir Tchecoslováquia, vai sumir o Império Otomano, né, fica a Turquia, e outros países vão surgir, tá. Endividamento de países, né, obviamente, né, porque se pede empréstimos para outros países, que seriam os Estados Unidos, no caso, para poder financiar a guerra, porque é muito caro financiar uma guerra, né? E até de pessoas, gente, acreditem, tinha gente que comprava títulos de guerra. Não entendi bem o que é isso, quando eu li, mas sim, a gente comprava títulos de guerra. Acho que era apostar quem é que ganhava, sei lá eu. Né? A Revolução Russa, tá? Porque foi, digamos assim, já havia uma efervescência, quando nós formos ver a Revolução Russa, vocês vão ver isso, havia uma efervescência já na Rússia, né? Contra o czar, mas o estopim que vai levar a revolução é a guerra. Tá? É a guerra. A guerra eles não vão aguentar. Né? E vai ser criada a Liga das Nações, né? Que vai ser a futura ONU depois, mas os republicanos queriam o isolacionismo dos Estados Unidos, então nem os Estados Unidos participam e nem a futura União Soviética, né? Porque vai ter a Revolução Russa em 1917 e ela sai da guerra. Né? Então nenhum dos dois participam, então isso enfraquece bastante a Liga das Nações. Né? Os principais poderosos não participam. Então, o Wilson, né, diziam que os Estados Unidos precisavam, que o mundo precisava dos Estados Unidos. Olha só que discurso. Esse discurso é bem atual, né, gente? Não é um discurso que é lá do início do século XX, é um discurso que ainda vigora, né? Sempre se vigora, né? O mundo inteiro precisa dos Estados Unidos, né? O Wilson era extremamente pacifista, tá? Tanto que depois eu vou dar como tarefa para vocês analisar os pontos de Wilson e analisar os pontos do Tratado de Versalhes, e vocês vão ver a diferença. Bom, quem ganhou essa guerra? Né? Eu esqueço de falar, porque parece que é óbvio que eu sei que você sabe, né? Quem ganhou, né? Foi a Inglaterra, Estados Unidos, etc. Quem perdeu? A Alemanha e a Hungria, tá? Eles que perderam. O Império Austro-Húngaro se divide, some. Depois dessa guerra, fica só a Áustria sozinha, tá? E aí eles colocam um monte de taxações contra a Alemanha, isso vocês vão ver depois no Tratado de Versalhes, tá? Se proíbe os gases tóxicos, só que eles vão ser usados depois, a gente sabe, né? E tem o revanchismo alemão, né? Ou seja, a consequência também mais direta é a Segunda Guerra Mundial, tá? Porque vocês vão ver no Tratado de Versalhes o quanto que se quis punir a Alemanha por causa da Primeira Guerra Mundial, né? E uma verdadeira vingança, realmente, contra a Alemanha. Bom, agora eu gostaria de ler, eu sei que fica chato eu lendo, né? Eu dava para vocês lerem, então eu vou ler só algumas cartas, mas são pequenininhas, tá? Trechos bem pequenininhos, são no máximo 10 linhas, tá? São trechos de cartas de soldados, né?
colocando como é que era a vida nas trincheiras, tá? E que era terrível, né? Então tem uma que faz tipo um poema, né? Ele bota assim: a mesma velha trincheira, a mesma paisagem, os mesmos ratos crescendo como o mato, cheio de rato, gente, imagina, tá dentro de uma vala e rato junto. Os mesmos e velhos cheiros, tudo da mesma forma, os mesmos cadáveres no front, né? Morria e ficava ali, né, gente? Se convivia com os cadáveres. Como sempre cavando, como sempre caçando, a mesma velha guerra dos diabos. E aí tem, tá. Aí depois tem outra. No alto, nas linhas incompletas, os rapazes ficam a noite toda. Tinha caído muita neve e a chuva completou a sua evaporação em água. Uma estaca de madeira ajudara a formar uma camada de terra sobre as paredes encharcadas e o homem pôde orgulhar-se disso. Parecer parte de uma trincheira. A chuva impiedosa, ensopando e entorpecendo, e assim passar a noite inteira. Acaba de chegar de um lugar onde jazem 50.000 corpos, ossos e arame farpado por toda parte. Os próprios esqueletos esbranqueciam se alguém saía pela colina terrivelmente atacado e destroçado. Botas e ossos saindo pelas paredes dos abrigos de gente, no entanto, lá se é feliz. Está sendo irônico, obviamente, né, pessoal? Então, vocês veem que é um verdadeiro inferno, uma trincheira, tá? Porque tu tem que fazer tudo, tuas necessidades lá também, tá? Aí chove, tudo se mistura, morre um, fica ali mesmo, não sai dali, tá? Era uma sujeira impressionante, mal dormiam, tá? Dormiam, assim, ó, 1 hora, tem até outro relato também, que diz que dormiam 1, 2 horas só por noite, quase nada, né? Há um que diz assim: o campo de batalha é terrível, há um cheiro azedo, pesado e penetrante de cadáveres. Homens que foram mortos no último outubro estão meio afundados no pântano e nos campos de nabos em crescimento. As pernas de um soldado inglês, ainda envoltas em polainas, irrompem de uma trincheira. O corpo está empilhado com outros. Um soldado apoia o seu rifle sobre eles. Um pequeno veio de água corre através da trincheira. E todo mundo usa água para beber e se lavar. E a única água disponível. Ninguém se importa com o inglês pálido que apodrece alguns passos adiante. No cemitério de Langemarck, os restos de uma matança foram empilhados e os mortos ficam acima do nível do chão. As bombas alemãs caindo sobre o cemitério provocaram uma terrível ressurreição. Num determinado momento, eu vi 22 cavalos mortos, ainda com os arreios. Gados de porcos jaziam em cima, meio apodrecidos. Avenidas rasgadas no solo, inúmeras crateras de estradas e nos campos. Então já é a descrição de um filme de terror, né, pessoal? Aí a última que eu vou ler para vocês, e aí que mostra a questão do quê? Né? De que eles se sentem exaustos, se sentem abandonados e já não entendem mais para que essa guerra. Tá? Eles começam a se questionar, afinal, para quem eu estou batalhando? Para quem eu estou me matando? Para quem eu estou arriscando a minha vida? Né? Estou arriscando a minha vida para o governo que é imperialista. Né? Então, o que eles fazem? Há uma noite muito célebre, onde se juntam alemães e ingleses para festejar o Natal juntos. Tá? Então, creiam, gente, é uma coisa assim, né? Faz lembrar aquele filme, Em Nome da Honra, se não me engano, onde diz, o personagem, ele fala, né, estão se matando, a Segunda Guerra Mundial, e ele, no Japão, e ele diz assim, puxa, se fosse de repente em outro momento, se não fosse a guerra, nós poderíamos ser amigos. Né? E é bem isso, né? A guerra é isso. Né? Vão os soldados, em nome dos seus países, dos seus governantes imperialistas, né? E vão ali, mas estão lutando por algo que nem é ideal deles. Eles não vão ganhar nada com aquilo, absolutamente nada. E aí eles se dão conta, tá? Então aqui tem um que é de amizade entre eles. Ao ouvir gemidos, quando eu ia para as trincheiras, olhei para um abrigo, o buraco cavado ao lado, e achei nele um jovem alemão. Ele era um inglês falando, tá? Ele não podia se mover porque suas pernas estavam quebradas. Implorou-me que lhe desse água. Eu corri atrás de uma coisa e encontrei um pouco de café, que logo lhe dei para beber. Ele dizia a todo tempo, Danke, camarada, danke, danke, obrigada, né? Por mais que odeie os bolches, né, os alemães, quando você está combatendo, a primeira reação que ocorre ao vê-los caídos por terra e feridos é sentir pena. Nossos homens são muito bons para os alemães feridos.
Na verdade, gentileza e compaixão com os feridos foram, talvez, as únicas coisas decentes que vi na guerra. Não é raro ver um soldado inglês e outro alemão lado a lado no mesmo buraco, cuidando um do outro, fumando calmamente. Tá? Então, só para terminar aqui, né, minhas leituras, que geralmente eu dou para os alunos lerem, né, para vocês lerem em aula, para ficar dinâmico, mas eu tenho que ler aqui, né? Então é isso, né? Então vocês veem como era terrível a vida das trincheiras, né? Claro que uma ação, essa coisa de se juntarem e tudo mais, na Segunda Guerra Mundial vai ser muito diferente, né? Porque na Segunda Guerra Mundial, os soldados alemães, eles estavam imbuídos de uma ideologia extrema de superioridade, né? Então, realmente, não tinha como ter uma amizade lá com o inglês, com o francês, não tinha, né? Porque eles eram extremamente opressores. Era uma realidade completamente diferente, tá? A Primeira da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Bom, vou aqui parar de compartilhar a apresentação, né? E me despedir de vocês, gente, tá? Eu vou mandar a atividade, tá? Aí, preparar a apresentação aqui. Mandar a atividade para vocês, que é bem simplesinha, tá? São os 14 pontos de Wilson, um resumo do Tratado de Versalhes, e analisar, né? O Wilson é extremamente pacifista, era pacifista, ele tem umas visões bem além do seu tempo, só que não vão aceitar, né? Porque eles querem vingança, eles querem acabar com a Alemanha e pronto, tá? Então tá, um abração para vocês e até, né? Nós vamos nos ver, eu acho que em setembro, né? Porque já foram vacinados os professores, então acho que em setembro a gente está voltando e nos vemos, ensino híbrido, creio eu, tá bom? Abração, gente. Aqui para a gravação, né? Interromper a gravação aqui, interromper a gravação de novo,